Bem-vindo a esse vídeo, pessoal. E hoje eu vou falar sobre se o perito se ele tem o poder ou a autorização de entrar em todos os ambientes da empresa. Isso é uma coisa que dá muita discussão durante os processos periciais, porque às vezes o reclamante quer alegar que entrava em uma determinada área ou fazia uma determinada atividade, e a reclamada, por sua vez, fala que ele não fazia isso. E se ele não fazia isso naquele setor, naquela área, naquele departamento, por que ir naquele local, certo? Então é uma boa discussão, mas eu vou te dar algumas dicas aqui como que você conduzir esse tipo de ocorrência. Para tanto, se inscreva no canal, dê o seu like aqui, compartilhe esse vídeo e presta atenção que eu vou falar o que fazer nesse tipo de situação. Vamos lá. Bom, vamos lá. Vou te explicar para você o que acontece. Mas antes você precisa fazer uma reflexão. Você que é perito ou assistente técnico, advogado, que já acompanha perícias, você tem visto, ou você é aquele perito que conduz a perícia, ou você é conduzido? Porque tem esses dois tipos de peritos aí no mercado. O que conduz, ou melhor, o que é conduzido, ele chega, não fala regra nenhuma como que vai ser, começa a fazer um monte de pergunta, as partes entram um na fala do outro, ele não fala nada ou fala muito pouco, deixa as coisas acabarem se elevando a atenção sem necessidade. Isso porque, na verdade, as pessoas, elas, no primeiro momento, elas têm receio sim do perito judicial, elas ficam um pouquinho apreensivas, né? É um profissional, na realidade, que foi designado pelo juiz, foi nomeado pelo juiz. Porém, quando as partes percebem que o perito ele não se impõe ou ele não coloca as regras ali daquela reunião, fica mais fácil, de repente, da parte, ela entende que ela pode intervir várias vezes. E se um intervém de um lado, se o reclamante interviu, a reclamada vai intervir. Se a reclamada intervir naquele depoimento do reclamante, né, o reclamante também vai se colocar. Agora, quando o perito judicial, ele é aquele profissional que ele tem experiência, ele conduz a reunião, e aí essa é a dica para você, tudo muda. Existe uma diferença muito grande. Isso porque o perito judicial, a primeira coisa que ele faz quando ele chega, ele se apresenta, ele fala como que vai ser a dinâmica da perícia, ele fala que vai dar a vez para todas as partes no momento certo e que cada parte, quando ela estiver falando, descrevendo a atividade ou colocando as informações conforme a solicitação dele, o perito, a outra parte fica quieta e não fala nada e não atrapalha o raciocínio do outro. E depois que a parte terminar, vai para outra parte consequentemente, e todos os outros que estão envolvidos ali naquele processo. Ele fala, já deixa determinado aonde ele vai fazer as visitas, conforme a descrição da atividade realizada pelo reclamante e realizada pela reclamada, informada pela reclamada, ele ali já vai definir. De repente é uma fábrica grande, com várias áreas, nem sempre, muitas vezes na realidade, não precisa visitar a fábrica inteira, vai somente naqueles locais onde o autor ou reclamante atuou. E muitas vezes nem precisa ir em todos os lugares que ele atuou. Por quê? Simplesmente porque às vezes os locais se repetem, né? São os mesmos ambientes, só muda a localização, as mesmas máquinas, os mesmos equipamentos, ou até mesmo ele não vai constantemente, é mais esporádico e fica em determinadas áreas e departamentos o maior tempo. Então tudo isso o perito tem que definir logo na sala de reuniões com todas as partes, para não acontecer, chega lá no meio da perícia, no meio da fábrica, e muitas vezes com barulho, né, a parte, no caso reclamante ou até mesmo a reclamada, querer levar para outro local onde não foi previamente combinado, tá? Então, inclusive, eu já vi muitos peritos já falar, olha, lá não adianta você me falar, tem que falar aqui. Aqui, quais são os ambientes que você efetivamente trabalhou, quais são os departamentos que você
atuou, quais foram as funções, os cargos, o que você fazia, aonde e como. Então, tem todos esses detalhes que você já faz previamente de forma organizada, tá? Agora, se você for aquele perito, ou você profissional que já viu esse tipo de perito, né, que não coloca uma regra, não conduz a reunião, com certeza essa reunião, essa perícia vai ser bem mais demorada, não vai ser tão objetiva e muitas vezes pode inclusive chegar a resultados ou conclusões equivocadas, tá? Então, o papel do perito aí é de extrema importância. É tão importante, para vocês terem uma ideia, que nós temos um curso que se chama comportamento pericial, tá? Além do curso de capacitação para perito judicial, das nossas mentorias e tudo mais que nós temos dentro da plataforma, nós temos um que é de comportamento pericial, né? Onde eu dou dicas, como que funciona a perícia, onde que as partes normalmente se sentam, numa sala de reunião. É mais interessante deixar o reclamante mais próximo do perito para poder ouvir bem o que está falando e etc. Mas isso não é assunto para esse vídeo, talvez para um outro vídeo. Se você quiser, você coloca o comentário aqui abaixo. O importante aqui nessa perícia é justamente a gente falar se o perito precisa ou não ir em todos os ambientes, tá? Normalmente acontece muito que o autor do processo, o reclamante, ele não entende muito do processo e às vezes ele quer ir na fábrica inteira e não tem necessidade, né? Então o perito ali, ele tem que ser firme ali. Olha, não precisa, porque essa área, esse segmento, você já me passou as atividades, não tem necessidade de ir lá. Muitas vezes o perito, inclusive, ele já chegou numa conclusão, ele já sabe onde são as áreas que não tem nenhum tipo de insalubridade, ou até mesmo tem, até mesmo por conta da descrição da atividade e o depoimento de ambas as partes, ou seja, teve uma concordância dos dois lados, né? Então, digamos que em algum determinado momento, o reclamante, o autor do processo, ele fale: olha, no final do turno eu vou para a sala, é um escritório, só uma sala pequena, só tem um computador lá, tá? E a outra parte concorda, realmente, a última hora do dia ele fica nessa sala. Ok, ele pode até ir lá para tirar uma foto, mas com certeza nesse ambiente não vai ter ruído, máquinas produzindo som, né? Deve ser normalmente uma área mais afastada, ou até mesmo ele fica em dois ambientes parecidos como esse e o perito resolveu ir em um só. Não tem problema nenhum. Tudo isso tem que ser muito bem levantado e avaliado. Vai depender muito da descrição da atividade do que esse autor ele está colocando. A outra questão é que acontece muitas vezes durante a perícia. O autor coloca que ele fazia uma determinada atividade em um determinado local, muitas vezes um local que de repente tinha armazenamento de produto inflamável, justamente para poder fazer um vínculo com a periculosidade. Então, e a outra parte fala que não, ele não entra, não vamos lá, porque ele não entrava naquela área. Mas quem vai determinar se vai ou não fazer a vistoria, a avaliação no local, é o perito judicial, tá? Então, muitas vezes as empresas, os assistentes técnicos ficam em dúvida: eu não vou deixar ele entrar. Você vai ter problema se você não deixar ele. Você pode argumentar, deve, aliás, se realmente ele não entrava no local. Você deve pedir para o perito judicial colocar no laudo dele que a reclamada afirma categoricamente que o autor do processo não entrava no local. Você deve, como assistente, até indicar, sugerir que o perito ouça algum paradigma, ou o líder do setor, ou o supervisor do setor, para confirmar a versão da reclamada, tá? E ter mais força durante uma possível impugnação, caso haja uma caracterização. Então, tudo isso você pode fazer. O que você não pode fazer é, de repente, limitar ou proibir o perito de ir nos locais que ele quer ir dentro da empresa, tá? Isso acaba gerando um problema e pode, inclusive, o perito querer parar a perícia ali, caso você não queira levar ou deixar ele entrar no setor ou departamento que ele pediu para poder fazer a vistoria, e fazer uma solicitação, uma petição ao juiz falando que a perícia não pôde ser concluída
por conta dessa situação. E aí o juiz ele pode inclusive solicitar força policial ou até mesmo fazer uma petição para o oficial de justiça para poder ir junto com o perito em outro dia no local e fazer a vistoria, tá? Isso é uma dúvida que já me perguntam Isso é um tipo de dúvida que sempre acaba surgindo no nosso curso de capacitação e é importante deixar claro para você que nos acompanha aqui nas nossas redes sociais como funciona essa questão, tá? Então o perito judicial ele tem sim essa, né, prerrogativa de ir ou não ir em setor ou departamentos dentro da organização, dentro da empresa, conforme ele ache ou não necessário, tá? Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender como que funciona essa dinâmica, né, da perícia. E com certeza para vocês que acompanham perícia, você já deve ter visto muito perito que ele, na realidade, ele é direcionado pelas partes, ele é perdidinho e não consegue fazer o trabalho e tem dificuldade para fazer o trabalho de uma forma mais assertiva e até mesmo conduzir as partes, né? E também já deve ter acompanhado vários peritos que têm sim já uma dinâmica, já tem experiência, já tem um certo conhecimento e mesmo com pouca experiência, mas a pessoa tem liderança, né? Tem facilidade em conduzir uma reunião, uma discussão, onde acaba ficando tudo mais fácil para todas as partes e aí sim todos conseguem ser ouvidos e todos conseguem colocar os seus pontos de vista com relação ao processo pericial. Eu fico por aqui. Para você que gostou, eu vou deixar o link aqui de um e-book para você saber mais sobre o assunto e vou deixar um link também do nosso curso de capacitação para perito judicial e assistente técnico completo do zero ao avançado, que é direto ao ponto e tenho certeza que pode te ajudar a você entrar nesse mundo das perícias judiciais ou para você que já atua, para poder tirar todas as suas dúvidas, já que o curso também tem um ano de suporte técnico, onde tiramos todas as dúvidas que você tenha durante suas perícias. Então é isso, pessoal, fico por aqui, até o próximo vídeo, tchau!